Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor proporcionou todas as coisas, inclusive proporcionou esse tempo para nós. Um tempo de estarmos sendo ministrados pela palavra dEle. Esse é um tempo de graça, de privilégio, de edificação, de transformação e até de libertação, de salvação. A palavra tem poder para fazer todas essas coisas e muito mais daquilo que nós pensamos, pedimos, imaginamos. Amém? Hoje eu quero falar sobre algo que pode parecer simples num contexto natural, ouvir assim num primeiro momento, mas que se nós não entendemos a real revelação disso, nas nossas vidas, como filhos de Deus, como aqueles que se dizem cristãos, que dizem que são de Cristo, essa questão vai definir a nossa caminhada com o Senhor. Hoje eu quero falar sobre algo que, sem nós vivermos debaixo disso, nós vamos ter uma vida muito difícil. Hoje eu quero falar sobre ouvir. Ouvir. E para começar, eu quero ler. E eu peço que você me acompanhe na leitura, ou aí na sua Bíblia impressa, ou no seu aplicativo, ou acompanhando aqui na nossa tela aqui. Aquilo que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 4. Capítulo 6 de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Amém? 6, a partir do verso 4. E começa o verso da seguinte forma: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver na igreja, no domingo à noite. É assim que está escrito aí? Não, né? Na minha também não está escrito assim. Aqui está dizendo assim: delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Aqui Deus falando com o povo, Deus falando com Moisés, instruindo aqui para que o povo de Israel, para que eles pudessem entender algo. E ele começa dizendo assim: ouve, Israel. Tem alguma tradução que está: escuta, Israel. Mas a melhor tradução aqui efetivamente é ouve, de ouvir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele fala: portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno, aí ele continua aqui, aquilo no qual nós estávamos ministrando. Uma coisa que nós precisamos entender, e nós precisamos compreender o contexto dessa palavra, com quem Deus está falando, com quem Deus trata aqui, como que esse povo entendia as coisas no qual o Senhor falava. Aqui, quando nós estamos falando de ouvir, aqui, ouvir, não é aquele som que simplesmente que entra para os nossos tímpanos. Isso não é necessariamente sinônimo de ouvir. Não diante da perspectiva da palavra. Não é qualquer som que entra nos seus tímpanos naturais, os seus ouvidos naturais, que passa por você, que significa necessariamente que você está ouvindo segundo a palavra. Não é isso. Essa palavra aqui, ouvir,
no original, aqui nós estamos falando aqui do grego, nós estamos aqui diante da língua hebraica, no hebraico, na verdade não é no grego, no hebraico, Velho Testamento, no hebraico, aqui a palavra shema, chamar, pode ser também, alguns chamar, que significa, no original, a tradução dessa palavra do original, do hebraico é ouvir, escutar, obedecer, prestar atenção. Engraçado, para nós, que ouvir, segundo a perspectiva da palavra, segundo Deus, ouvir é a mesma coisa que obedecer. No original, a palavra obedecer, aqui quando você traduz essa palavra aqui do hebraico, significa também obedecer. Não é que são coisas distintas, são coisas umbilicalmente ligadas. Quando você dizia, isso funciona até hoje, mas antigamente isso era muito notório, claro. Quando um judeu falava que, quando ele queria dizer que ele ouviu e vai fazer aquilo no qual foi dito, um judeu, quando ele vai dizer que ele ouviu e vai fazer aquilo pelo qual foi dito, ele só usa uma palavra, chamar. Porque para um judeu, para ele é claro, muito claro isso, essa palavra chamar, em hebraico, o judeu entende claramente, sem qualquer tipo de dificuldade, que significa o seguinte: eu não estou apenas ouvindo, ouvir significa ouvir ou para obedecer. Eu ouço para obedecer. Não é uma coisa assim, vou ouvir e talvez obedecer. Não, é uma coisa assim, é uma coisa sequencial. Estou ouvindo para obedecer. Não ouvindo simplesmente para entender, para conhecer. É ouvir para obedecer. E essa palavra aqui, no Velho Testamento, para você ter ideia como que isso é para o povo judeu, é tão claro isso, é uma coisa tão cotidiana. Quando um judeu ouvia isso, ele já entendia. Existem mais de 1000 vezes que essa palavra é utilizada no Velho Testamento. No Velho Testamento, mais de 1000, cerca de mais ou menos, acho que mais ou menos em torno de umas 1200 vezes, existe essa palavra no Velho Testamento. Ouvir. E não vou falar de novo para deixar claro aqui, porque é esse aqui que está o cerne da ministração. Ouvir não é apenas entrar aqui, eu ouvi, como a gente tem costume, principalmente o povo latino, eu ouvi. Não necessariamente eu vou fazer, vou aprender, vou entender isso, vou compreender, vou obedecer. É ouvir, não. Quando nós estamos falando aqui diante da palavra, esse ouvir significa, estou ouvindo para o fazer. Vocês estão entendendo? Aqui lá em Salmos, no 27, no capítulo 27, no verso 7, fala assim: ouve, Senhor, minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Aqui o salmista, ele está fazendo uma oração e ele está pedindo para o Senhor, ele está pedindo para Deus: Deus, me ouve, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, me responde. Aqui o salmista está pedindo para Deus ouvir, porque, como eu disse para o povo de Deus, quando ele fala para alguém, ouve, me ouve, ele é claro que ele está dizendo o seguinte: ouve, me atende, faz o que estou pedindo. Então não é apenas ouvir, porque Deus podia responder assim: tá bom, já ouvi, legal. Próximo assunto? Eu já ouvi. Legal, tá bom. Não, quando a gente ora, quando o judeu orava, falando assim: Deus, me ouve, ele está dizendo para Deus: Deus, por favor, me atenda. Porque ele sabe que quando Deus ouve, Deus te atende, Deus faz. Não fica só guardado para ele. Eu ouvi, viu? Guardei aqui a sua oração. Está aqui, tá bom, legal. Não, significa o seguinte: quando Deus ouve, Deus faz. Quando Deus ouve, Deus faz.
Quando Deus ouve, Deus faz. E por que Deus também, olha como que Deus é bom, bondoso. Olha como Deus é tremendo. E como Deus, Ele, conhecendo o ser humano na sua totalidade, profundidade, tudo que o ser humano é, Deus criou o ser humano. Ele sabe que ouvir é algo que é universal, qualquer um pode ouvir. Ninguém pode dar desculpa, o que é isso aí, ouvir? É algo que qualquer ser humano pode fazer. Não precisa ser sacerdote, não precisa ser profeta, não precisa ser um pastor, um apóstolo, não precisa ser um levita, não precisa ser um mestre, não precisa ser um teólogo, não, um coach, muito menos. Qualquer um pode ouvir. Qualquer um. Ouve, ó Israel. Qualquer um de nós pode ouvir. Qualquer um. E Deus, como eu já falo há muito tempo, que aprendi isso, entendi por revelação, que Deus usa o natural para apontar para o espiritual, e Deus, ele usa a figura do ouvir natural para a gente entender o que Ele quer dizer com ouvir espiritual. O nosso ouvir natural é uma forma que Deus usou para a gente compreender o que significa o ouvir espiritual. Presta atenção. É impossível para o ser humano tocar naquilo que ele ouve. Todo mundo está aqui? Está aqui mesmo? Você consegue tocar naquilo que você está ouvindo? É uma linguagem que Deus está usando no natural para nos dizer algo no espiritual. No espiritual também, eu não toco. Você não vê o que você está ouvindo, você vê o que você está ouvindo? Você vê? É Deus nos ensinando pelo natural, o espiritual, a andar por fé. Porque se você consegue ouvir sem ver, sem sentir, sem experimentar nada, algo que você está ouvindo, você não está... É da mesma forma pela fé, você não vai tocar, não vai sentir. Não é algo que a sua alma precisa sentir. Simplesmente você tem que crer. E Deus fala de diversas formas. Da forma que Ele quiser. Inclusive se Ele quiser falar conosco de uma forma audível, Ele pode, Ele é Deus. Mas Ele fala através da palavra, através dos irmãos, através das situações, das circunstâncias, através do que Ele quiser. Quiser usar a natureza para, poxa, eu vi um... Não que a natureza fala, né? Porque tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que acha que pensa que a natureza é um ente, que tem vida própria. Então, o ouvir, qualquer um pode. Ninguém pode dar desculpa, eu não sei como que é isso. Ninguém me ensinou. Eu não frequentei nenhum curso, seminário. Então, né, Deus, me desculpa aí, mas não deu para te obedecer, porque eu não sabia que era esse tal de ouvir. Nunca ninguém pode chegar diante de Deus no dia do juízo. Falar, Deus, eu não sabia que era esse negócio de ouvir. Porque Deus é bom e deixa que qualquer um ouça. Agora eu vou falar algo que meu espírito está saltando aqui. Até o surdo ouve. Até o surdo pode ouvir. E não estou falando aqui que Deus pode curar um surdo, porque Deus pode. Eu estou falando que um surdo natural pode ouvir Deus. Até um surdo natural pode ouvir Deus. Recebe e guarda no teu espírito.
Deus é um Deus que fala. Nosso Deus é tão tremendo, porque Ele não é feito de pau, de pedra, de madeira, de gesso. Ele não é uma imagem muda. Deus é um Deus vivo, que fala. Qual que é a questão? Eu preciso ouvir. E quando o salmista aqui fala, ouve, Senhor, a minha voz, ele espera que Deus o atenda. Amém? Quando estamos pedindo para Deus ouvir, é o mesmo que pedir para Deus agir. Ou seja, o ouvir, como eu tenho falado, estou falando aqui, ele está conectado, interligado com uma ação. Deus, me ouça, atende minha oração. Você está dizendo para ele, faz alguma coisa, me ajude, intervenha. Então o ouvir é conectado com uma ação. Mas o inverso é da mesma forma. Como assim? Quando Deus pede que as pessoas ouçam, Ele espera que nós ouçamos e obedeçamos. Da mesma forma que a gente espera que Deus me ouça e faça algo a meu favor, da mesma forma Deus também quer que a gente ouça Ele e obedeça. Amém? Deus não fala simplesmente para você tomar conhecimento de alguma coisa. Deus sempre fala algo para que a gente faça algo nele, para Ele, para o reino. Ok? Todo mundo está entendendo? Olha o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 5. Olha o que fala aqui. Agora, pois, verso 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Aqui, essa palavra peculiar, você pode entender propriedade especial, exclusiva, especial. Dentre todos os povos, porque a terra é minha. E vocês, qual que é a consequência de ouvir a Deus e obedecer a Deus? Olha a consequência, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Ou seja, Deus falando com o povo, através da vida de Moisés, Deus falando para o povo, se vocês ouvirem, se vocês derem atenção, podemos traduzir assim, se vocês obedecerem, podemos traduzir assim, a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade especial, peculiar, dentro de todos os povos, vocês serão. Quando você se converteu, se de fato você se converteu, espero que sim, você respondeu a uma voz. Deus falando com você, Jesus falando contigo, o Espírito de Deus falando com você, porque a Bíblia fala que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você ouviu algo de parte de Deus, você entendeu, compreendeu algo de Deus e se decidiu entregar a sua vida a Jesus. E a Bíblia fala que quando nós respondemos, quando nós ouvimos e respondemos a Ele, obedecemos a Ele, damos atenção a isso, nós guardamos a aliança, e nós somos esse povo aí especial, que a Bíblia fala que a consequência disso é que nós seremos nação santa, um povo, um reino de sacerdotes. Uau! É só ouvir. Deus aqui não está dizendo assim, se vocês fizerem um sacrifício, se vocês cumprirem 7 anos, não sei das quantas, se vocês derem o dízimo fielmente, se vocês fizerem, não faltarem nenhum culto, se vocês fizerem o curso tal, Y, X, H, Z, até o Y mais. Não.
se vocês ouvirem, obedecerem, derem atenção, vocês vão estar guardando a minha aliança. E vocês serão meu povo. Vocês serão um povo peculiar, uma propriedade minha, peculiar. Você já imaginou a profundidade disso? O quanto isso é tremendo da parte de Deus. Deus diz para você que você é propriedade dele, peculiar. E a gente brincando de casinha, brincando de igreja, brincando de ser humano. Cara, eu e você, nós somos propriedade peculiar de Deus. Se nós ouvirmos e obedecermos. É tremendo isso. É tremendo. Para Deus, o ouvir a Ele é o mesmo que guardar a aliança. Quando você estuda esse texto no original, quando você vai estudar, quando Deus está dizendo isso, Deus está dizendo para nós o seguinte: quando você me ouve, né? Leia-se, ouvir, obedecer, dar atenção, é o mesmo que guardar a aliança que nós temos com Ele. Quando eu estou ouvindo, quando eu estou obedecendo, eu estou guardando a aliança que eu tenho com Ele. A aliança que Ele fez comigo, com você. Quando eu estou nessa posição de obediência, eu estou guardando a aliança. Ele fala aqui: se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. O ouvir a Deus, obedecer a Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos guardando a aliança que nós temos com Ele. Porque Deus tem uma aliança conosco. Isso é algo que nós temos ouvido pouco também nos últimos tempos, sobre a aliança que nós temos com Deus. Nós temos uma aliança com Deus, não que eu fiz com Ele, Ele que fez comigo. E eu quando o ouvi, quando eu aceitei essa aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança comigo. E quando eu obedeço, eu guardo essa aliança. Isso é muito tremendo. Amém? Ouvir e obedecer, fazer, é como se fossem faces de uma mesma moeda. Como tenho falado aqui, e é aqui que nós precisamos entender, porque eu vou falar de novo, é o cerne da ministração. Ouvir para Deus é coligado com obedecer. Porque se você ouvir e não obedecer, é pecado. Não é ouvir. Você tomou conhecimento e não fez. Mas o ouvir, segundo a palavra, é obedecer. É ouvir a direção e obedecer. É compreender a palavra de Deus e obedecer. É ouvir a direção de Deus e obedecer. Por isso, toda vez que lá, quando a gente vai ler o Velho Testamento, e a gente vê, quando lendo a palavra, quando o povo quebrava a aliança com Deus, quando o povo pecava, o povo de Israel pecava, quebrava a aliança com Deus, muitas vezes nós vamos ver os profetas sendo usados por Deus, sendo usados para falar a palavra de Deus, para proferir a palavra de Deus. Muitas vezes os profetas diziam, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Porque o ouvir para o judeu, para o povo judeu, e aí nós temos que replicar esse mesmo princípio, essa mesma verdade para nós hoje, que somos o povo de Deus. Significa que quando você quebra a aliança, não está em obediência, significa que você não está ouvindo Deus, você não está dando atenção para Ele, você não está dando atenção. É que nem às vezes, vou dar um exemplo meu grossão aqui, para a gente um pouco entender a ideia do princípio. É que nem quando a gente está falando com uma pessoa, fala assim, olha para mim, presta atenção. Né? É que nem mais ou menos quando o pai e a mãe está falando com o filho está andando. Ei, para aqui, vem aqui, olha para mim, presta atenção. Quando a gente está dizendo isso, eu falo assim, olha, me ouve, me obedece. Não é isso que o pai e a mãe estão querendo dizer para o filho? Quando ele fala assim, olha, presta atenção no que eu vou falar, olha para mim, olha para o meu olho. Você está querendo dizer o seguinte, ei, me obedece, eu vou falar uma coisa aqui, presta atenção. A ideia é essa, o princípio é esse. Então toda vez que o povo de Israel quebrava a aliança,
Deus usava o profeta e dizia o seguinte: eles não estão te ouvindo. Porque eles não me ouvem. Deus diz isso várias vezes na palavra. Porque eles não me ouvem. Não significa que Deus está dizendo isso, porque eles não me obedecem. Agora lá no Novo Testamento, vamos pular lá para o Novo Testamento, lá no livro de Tiago, em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19, mas só segura um pouquinho aí no Tiago capítulo 1. Deixa eu só ler um outro versículo ainda, antes de ir para Tiago, lá em Salmo 143, verso 8, é um salmo de Davi aqui, Davi fazendo uma súplica, Davi aqui está clamando, fazendo uma súplica, e olha o que Davi fala no verso 8 do Salmo 143, faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Essa palavra aqui, que Davi está dizendo, faz-me ouvir, essa palavra ouvir é a mesma palavra no original do hebraico que eu comecei falando aqui, chamar, é a mesma palavra. O que Davi está dizendo? Porque Davi conhecia Deus, o Deus que ele servia, que Deus que ele amava. E ele falando aqui para Deus, aqui em oração, em uma súplica. Aqui não é simplesmente uma conversa, aqui é uma súplica. Quando você vai ler o salmo inteiro, você vê que é um negócio que estava estreito, estava apertado. Ele começa o salmo dizendo assim: Senhor, atende-me, atende, Senhor, a minha oração. E quando ele ora pedindo: Deus, me faz ouvir, porque ele sabe que toda vez que nós ouvimos do Senhor, o Senhor vai nos dar graça, direção, vai mostrar o caminho. E ele fala assim: faz-me ouvir pela manhã, não é no domingo só, de vez em quando, no culto de ceia. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho, por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Davi conhecia Deus, Davi sabia que se Deus falasse com ele, e ele ouvisse, ele saberia o caminho que ele deveria seguir. Porque por vezes a gente não sabe para onde vai, porque a gente não está ouvindo. Porque nós não estamos ouvindo. E pior, por vezes, quando queremos ouvir aquilo que nós queremos escutar. Eu quero ouvir uma resposta de bênção. Eu quero ouvir Deus falando para mim que eu sou amado. Eu quero que Ele me dê uma direção para os 7 passos da vitória. Se não for assim, não estou a fim de ouvir. Vai que Ele fala uma coisa que eu não gosto. Davi conhecia Deus e sabia que no ouvir a Deus tinha a resposta. Tinha a resposta do caminho que ele devia andar. Mas lá agora, vamos para Tiago capítulo 1. Novo Testamento. Agora aqui o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, mas sim em grego. E aqui no Novo Testamento, no capítulo 1, ele começa falando aqui no verso 19. E aqui ele está tratando com pessoas que eram irmãos, ou seja, pessoas que haviam se convertido, pessoas que eram de Cristo, a igreja, o povo de Deus. Porque ele fala assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. A origem vem tudo daí. Por quê? Porque são coisas inerentes ao ser humano, aos pensamentos do ser humano, às emoções do ser humano, os sentimentos do ser humano, a mente do ser humano. A Bíblia diz que essa palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu não costumo fazer isso, eu não gosto muito desses negocinhos não, mas acho que hoje eu vou fazer. Põe a mão assim na sua cabeça. Fala assim: a minha alma, salvar a minha alma,
os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha alma. É a palavra que salva a minha alma. Amém? Presta atenção, por que isso é relevante? Porque quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos. Nós estávamos separados de Deus. A Bíblia fala, essa palavra morte significa separação. Todo mundo que se separa de Deus morreu, deu ruim. Morreu não é literalmente no físico, mas é morte espiritual. Aí nós nos convertemos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus começa a habitar no meu espírito. E aí aquele que estava morto agora vive. Quem vive? O meu espírito. Porque agora o meu espírito vive para Deus. Eu estava desconectado de Deus, desligado de Deus, agora estou em Deus. Mas a minha alma, ela foi contaminada pelo mundo. O sistema do mundo contaminou a minha alma. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de sentir. E agora o que vai acontecer? Agora vai vir um processo. Porque a salvação, tem muitos que pensam que a salvação é o fim. Não, a salvação é o início da jornada. Eu estava aqui, nas trevas. Aceitei Jesus, vim para a luz. A Bíblia diz que Deus me transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava nas trevas, vim para a luz. Meu espírito agora vive. Meu espírito agora, mais do que isso, ele é a habitação do Espírito de Deus. E esse espírito começou a habitar em mim agora. Esse espírito é uma pessoa, ele fala. E ele, a partir de agora, ele quer caminhar comigo, falando comigo. Por quê? Ele vai começar agora a me ensinar. Porque vai precisar mudar, salvar a minha, agora, alma. Agora quem vai precisar ser salva? A minha alma. É um processo. Através de eu conhecendo Deus, conhecendo a palavra de Deus, eu vou sendo salvo. O que é ser salvo? É sendo transformado. Da forma de pensar antiga, para a forma de pensar do reino, de Deus. A Bíblia diz que essa palavra, a palavra é que salva. Então, para eu ter essa palavra, eu preciso ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Porque a palavra vai salvar a minha alma. A forma que eu pensava antes, contra Deus, não penso mais assim. Houve uma metanoia. Tem que acontecer uma metanoia. Uma mudança de mentalidade. A palavra metanoia. O arrependimento tem que gerar uma metanoia. Eu pensava assim, eu tinha ódio, eu tinha raiva, eu tinha mágoa, eu tinha rancor, eu tinha tristeza, eu tinha maledicência. Eu vou começar agora a ser transformado. Eu deixo o velho homem e começo agora a tomar posse do velho homem, do novo homem. Do meu novo homem interior. O meu espírito está vivo. É por isso que eu consigo agora ouvir a Deus. Porque o meu espírito está vivo. Só que se eu não der ouvido a essa pessoa que habita em mim hoje, que é o Espírito de Deus, eu não vou ter acesso à palavra. E essa palavra não vai conseguir gerar mudança na minha mente. A Bíblia diz que conforme você pensa na sua alma, assim você é. O livro de Provérbios fala isso. Então o que Deus está fazendo conosco nesse processo de salvação? Mudando a minha alma. A minha forma de pensar. Por isso que ele fala, acolhei com mansidão a palavra de voz implantada. Ela foi implantada onde? Na minha cabeça, no meu cabelo? Eu gostaria que eu fizesse uns implantes aqui. Eu gostaria. Mas não é aqui que vai implantar. A palavra foi implantada onde? No meu espírito. E aí eu preciso ouvir o Espírito de Deus. Porque a palavra foi plantada no Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele tem essa palavra. Então agora eu vou ouvir esse Espírito. E aí a minha alma vai ser transformada. Esse é o segredo. Eu preciso ouvir. A gente está orando e muitas vezes cantando, bonitinho. Ai, coisa mais linda, fofo. Deus, eu quero te ver. Eu quero ver. E Deus falou assim, mas eu quero que você me ouça.
Porque se você me vê, isso não necessariamente vai mudar a sua vida. Vai gerar um impacto tremendo em você. Pensa um choque. Mas não é necessariamente capaz de transformar você. Agora, o ouvir. E ele continua dizendo aqui, e ele fala, né? Porque se alguém, verso 22 na verdade, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, ou seja, o ouvir, vamos de novo aqui, o ouvir está vinculado ao obedecer, ao fazer, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Porque que ele diz? Quem é ouvinte e não pratica, olha o que ele diz no fim do verso 22, enganando-vos a vós mesmos. Você está se enganando. Quando você apenas ouve todo domingo, toda reunião, ouve no podcast, ouve no YouTube, ouve no aplicativo, ouve, não pratica. Você está enganando você mesmo. Porque você não é praticante da palavra. Então o ouvir não gerou em você mudança. Quando eu fico ouvindo e não gera em mim mudança, eu não pratico aquilo que eu estou ouvindo, eu estou enganando a mim mesmo. Porque eu estou pensando que estou bonitinho, eu sou evangélico, amigo. Sou evangélico, eu sou gospel. Eu usava antes mulher, né? Vamos imaginar que eu fosse uma mulher. Eu usava mini saia, não uso mais. Decote até o umbigo, já não uso mais. Eu fazia tal coisa. E pensa que essas coisas por si só. Não, a Bíblia está dizendo para nós aqui que se ouvir e não praticar, você está se enganando a vós mesmos. Porque você está pensando que está beleza. Eu sou crente. E alguns ainda falam para mim, alguns têm coragem de falar, eu sou crente de carteirinha. Carteirinha, meu número do membro é 2524. De carteirinha. Uma vez eu perguntei para uma pessoa assim, a pessoa me perguntava, você é evangélico? Eu sempre gosto de dizer que não, né? Mas às vezes a gente fala que sim para a pessoa entender, né? O que nós cremos, né? Porque eu acho que eu não sou evangélico, eu sou filho de Deus, sou aquele que segue Cristo. Fica me dando nominho não, que eu não gosto de carimbo. Aí o irmão respondeu para mim assim, eu sou batista. Sangue de Jesus tem poder. Como se tivesse classes. Jesus veio para quebrar toda a diferença, toda a separação. Não, eu sou fulano. Não vou repetir, porque vai que os meus irmãos em Cristo dessa denominação fiquem ofendidos. Aí eu falei, legal. Dei vontade de falar assim, um dia Cristo te encontra. Mas eu falei, dá uma seguradinha. Olha o que ele diz aqui na palavra, continua falando. Porque ele explica, no verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo e se esquece como que era a sua aparência. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente. Uma tradução mais atual diz assim, ouvir por ouvir, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu irmão, minha irmã, você quer ser bem-aventurado naquilo que você está fazendo? Ouça a palavra e a pratique. Aqui é o segredo. Não precisa fazer campanha não, filho. 7 sexta-feiras negras. Quer dizer, não. 7 sextas-feiras da vitória. Não precisa subir um monte. Não precisa. Ouve e obedece. Porque a Bíblia garante que bem-aventurado será no que você realizar. A garantia não é minha, é de Deus. Se você for ouvinte, operoso, praticante, tudo que você fizer será bem-aventurado. Isso não é tremendo? Por quê? Porque existe uma conexão óbvia aqui. Tudo que você fizer vai ser debaixo de direção de Deus.
Você está obedecendo. E naquilo que Deus dá direção, Deus garante a vitória. Vamos usar o nome vitória, que o povo gosta de vez em quando, dá animada a galera, né? Agora o povo fala, aleluia, glória a Deus. E olha só que tremendo isso aqui. Porque a palavra, por que a palavra, a gente precisa ouvir a palavra? Porque a palavra me revela. A palavra me expõe para mim mesmo. Ele reflete o mais íntimo do meu interior. Por isso que ele fala assim, que é como que um homem que olha no espelho. Mas se esse cara não é praticante, como é que ele olhasse no espelho e saísse e esquecesse como que era a aparência dele? Mas a palavra, quando eu estou diante da palavra, a palavra é como se fosse um espelho, ela me revela. Ela me expõe para mim mesmo, não é para os outros, é para mim. Ela mostra aquilo que está no mais profundo do meu ser. No mais profundo do meu íntimo, ela me revela, ela me mostra. Lá em Romanos, no capítulo 2, no verso 13, fala assim, Romanos 2, 13. Porque justos diante de Deus, não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Olha os textos conversando entre si. Eu falei, justo não é só aquele que ouve. Porque tem muita gente por aí agora, tem uma modinha dos teólogos aí, tem teólogo que, só porque fez um curso na internet, está falando que é teólogo. E ele acha, só porque ele ouviu, conhece, no sentido de conhecer a letra, ele acha que isso por si só já está garantido. Não, a Bíblia está falando assim, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem, mas os que praticam. Esses vão ser justificados. Viver a palavra. Não adianta frequentar o culto, chegar na hora de uma reunião fora, com os amigos, numa festa de aniversário, num encontro, na escola, na universidade, no trabalho, na sociedade que você está vivendo ali, você não pratica, não vive, não expõe, você não é a carta viva exposta. Não adianta nada conhecer, decorar, eu decorei o Salmo 2, olha, a coisa mais linda. E o 1 então? Não sentais na roda dos escarnecedores. Decorei. Não adianta, se você não pôr em prática, não viver. Porque o evangelho não é daquele que dizem que são, mas o evangelho é daqueles que efetivamente são. Não os que dizem, mas os que vivem, os que são, os que praticam. Vamos ler Mateus 21. Mateus capítulo 21. Mateus 21, a partir do verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28. É uma parábola aqui, uma parábola que ele usa a figura de 2 filhos. E ele fala aqui, no capítulo 21, a partir do verso 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o seu primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Jesus está dando aqui, usando uma parábola para usar o natural, para explicar o espiritual. Ele está falando aqui com os fariseus, com os judeus, com aqueles praticantes da lei, os mestres da lei, ele está tratando com essa galera aí. E ele fala assim, ele usa um exemplo, tem 2 filhos, um pai chega para um filho e fala assim, filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele fala, poxa, pode deixar, Senhor, eu vou. Mas não foi. Ele chega para o outro filho e fala a mesma coisa, filho, vai trabalhar na minha vinha. Ah, não quero não, pai. Mas a Bíblia diz que ele se arrepende e vai. E Jesus pergunta, quem que foi que fez a vontade do Pai? Aí eles disseram, o segundo. Ele falou, tá certo. Porque não é aquele que diz, mas aquele que é.
aquele que faz, aquele que pratica. Esse faz a vontade do Pai. O Evangelho não é para quem conhece intelectualmente, conceitualmente a Bíblia. O Evangelho é para ser vivido. Vivido. Experimentado e vivido, praticado. É para isso que nós somos chamados. Para viver, para praticar o Evangelho. O que faz a diferença nas nossas vidas não é também como que nós cantamos para Deus, mas como nós o ouvimos. E essa palavra ouvir agora no Novo Testamento, em grego, porque primeiro a gente viu lá no hebraico, lá no Velho Testamento, mas agora no Novo Testamento, que foi escrito em grego, essa palavra aqui, que é akoel, é difícil mesmo pronunciar, significa o seguinte: ser apto para ouvir, prestar atenção, acreditar e agir em conformidade. Eu ouço, acredito e pratico conforme eu ouvir. Isso significa essa palavra. O que mais que significa? Obedecer. Há mesmo significado. Ouvir, olha o que significa aqui também, eu achei isso tremendo. Ouvir e conformar-se com aquilo que é ouvido. Ou seja, eu vou ouvir e aquilo, eu vou me conformar, eu vou me tornar aquilo no qual eu ouvi. Aleluia. Significa ouvir a voz de Deus que o leva a uma fé interior. Gera fé em nós. O ouvir a Deus, uma das coisas que o ouvir faz quando a gente ouve a Deus, uma das coisas que acontece em nós, gera fé em nós. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, verso 17, o seguinte: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ou de Cristo, algumas traduções colocam. Ou seja, para eu adquirir fé, eu só vou conseguir adquirir fé pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Ouvir o livro de autoajuda da moda? Não, ouvir pela palavra. Detalhe, não é ouvir simplesmente a palavra. A Bíblia diz é pela palavra. Parece a mesma coisa, parece que, daí, a mesma coisa. Não. Quando ele está dizendo ouvir pela palavra, essa palavra no original, pela palavra, significa através de. Não é ouvir simplesmente uma letra. É através de Cristo, ou seja, não é qualquer palavra. Aqui é uma palavra rema. O que é essa palavra rema? É uma palavra revelada. Porque se você não tiver uma revelação da palavra, a palavra é uma letra morta. E você pode usar ela para qualquer lado. Inclusive para fazer o mal. Você tem justificativo aqui, você encontra justificativo para fazer o mal aqui, se você quiser. Então aqui está falando assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Se nós fôssemos traduzir esse versículo, conforme o original, olha como ficaria Romanos capítulo 10, versos 17. Romanos 10, 17 ficaria assim: assim, a fé procede da audição espiritual. Além disso, essa audição é consumada através da palavra rema de Cristo. E a gente pensa que decorar um versículozinho. Existem muitos mais mistérios na palavra que a gente pode imaginar. Não é qualquer ouvir. Não é ouvir com o ouvido natural. É um ouvir espiritual. Quando eu ouço a palavra com o meu ouvido espiritual, e é a palavra revelada, a rema de Cristo, aquilo gera fé em mim. Quando você ouve uma palavra revelada, aquilo na mesma hora gera um bum em você, fé. Mas para ter fé, precisa ouvir. Eu estou toda hora botando aqui é uma simbologia, tá? Não é por aqui que vai entrar, viu?
Aqui você escuta o natural. Amém? Não que não possa entrar por aqui, pode entrar por onde quiser, né? Mas é uma linguagem espiritual. O ouvir espiritual. Quando eu ouço a palavra de Deus revelada, gera fé. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra. Porque sem ouvir a palavra, não vou ter fé gerada em mim. Esses dias eu conheci uma pessoa, até que é gente boa. Falou para mim, eu frequento a igreja há 35 anos. E eu me espantei, eu tô até hoje meio assim mesmo, falando, não é possível. Se eu encontrar de novo com essa pessoa, acho que eu vou trocar uma ideia. Ele falou assim, mas eu não leio a Bíblia. Assim, o máximo assim, lá no culto, quando lá tira a palavra lá, aquele versículo lá, eu escuto ele lá, eu até pego ali, leio junto, mas eu não leio a Bíblia. Mas eu frequento há 35 anos a igreja. Tá maluco? Está se relacionando com Deus? Conhecendo Deus como? Está gerando fé nele como? É lógico que aqui não é só lendo a Bíblia, porque a palavra é pela palavra, ou seja, agora que você está ouvindo, pode estar gerando fé se você permitir em você. Porque a palavra está sendo ministrada. É claro que eu sei disso, eu entendo isso, mas o cara fica manco na fé. Falta alguma coisa. E você começa a trocar ideia, você vê que a vida do cara não expressa Cristo. Tem um monte de pensamento equivocado. Então, nós temos que entender isso, porque a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, porque ele ouviu a Deus e obedeceu. Sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão simplesmente ouviu e ele podia ter ouvido e falou, tá bom, beleza, Deus. Quando você mostrar para mim lá no GPS, no meu Google Maps, eu vou. Isso seria só o ouvir natural. Não, ele não fala nada, não questiona, simplesmente ele obedece. Sai da tua parentela. Deus o mandou sair, ele saiu. E a Bíblia diz que ele é chamado de pai da fé. Mas nós queremos obedecer se você souber o caminho, conhecer todas as dificuldades, saber até onde você vai chegar, o que você vai ganhar em troca. Se não, aí não sei, né, irmão? Vamos ver, né? Querido, isso não é fé. Se Deus falou, obedece. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Se Deus é o Deus da palavra, o que nós precisamos aprender é ouvi-lo e não simplesmente querer vê-lo, experimentá-lo, senti-lo. Tem gente que fala assim, Deus, eu quero te sentir. Aí imagina Deus falando lá para o cara, mas para quê? Para sentir uma emoção? Um afago na alma? Para que você quer me sentir? Tem gente que sente Deus e não muda nada de vida. Sente Deus, foi uma bênção, assim, eu senti a presença de Deus, mas no dia seguinte, às vezes na hora seguinte já está, não mudou nada a vida. Deus não quer que você o sinta, Deus quer que você obedeça. Quer que eu e você o ouça e obedeça. A Bíblia fala lá e eu estou terminando para o fim, é meio que, aleluia. Mateus capítulo 7 agora. Uma passagem conhecida, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Olha o que fala aqui, Jesus também usando duas questões aqui, dois fundamentos. Jesus também usando aqui uma parábola, para dizer aqui. Para ensinar um princípio do reino. Ele fala aqui em Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Deus está falando. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve
estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Presta atenção aqui, Jesus está usando uma parábola para falar sobre duas questões aqui, usando duas questões para dizer sobre dois tipos de pessoas. Aquele que ouve a palavra e pratica, aquele que ouve a palavra e não pratica. E ele fala assim, aquele que pratica é um homem, será comparado a um homem sensato. Aquele que não pratica vai ser comparado a um homem insensato. Aquele que pratica vai ser comparado a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Aquele que não pratica será comparado àquele homem que edificou sua casa sobre a areia. Aquele que ouve e pratica será comparado àquele homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as tempestades, foram contra aquela casa e ela não caiu. Mas aquele que ouve e não pratica vai ser comparado a como fosse um homem que fez a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, as tempestades, com ímpeto, bateu sobre ela, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Qual que é a diferença aqui entre um e outro? Os dois receberam a mesma palavra. Os dois ouviram. Mas um praticou, o outro não. Um foi obediente, o outro não. Presta atenção aqui que Deus está falando aqui, tremendamente. Aqui quando Jesus está usando a chuva, é uma simbologia de adversidade. Amém? Adversidade, tribulação. A tribulação, a adversidade vai vir para os dois. Para os dois. Não é assim, quem ouve, Deus livra da chuva. Não, a Bíblia diz que a chuva veio. Só que um, porque era obediente, praticou a palavra, a chuva veio com força, com ímpeto, mas ele não caiu. A diferença entre um e outro é porque um pratica, o outro não. Vai chover para ambos. Ou seja, não é coisa do diabo, que essa hora, o diabo, irmão, o diabo me derrubou. Não, quem derrubou foi você mesmo. Porque você podia ter ficado firme, porque você conhecia, você ouviu e você decidiu não praticar. E porque não praticou, na hora que você sofreu o abalo, você desabou. E aí, detalhe, a Bíblia diz que grande foi a sua ruína. Não é qualquer quedinha não, escorregadinha não. Caiu e caiu feio. Porque simplesmente não pôs em prática. Ouvinte, não praticante. Quem ouve e obedece, tem um alicerce firme. Eu estou terminando aqui, indo para aquilo que está escrito agora um pouquinho mais para frente, em Mateus, no capítulo 13. Outra parábola muito conhecida. A parábola do semeador. Capítulo 13, nós vamos ler o versículo 5 e 6 e depois 20 e 21. Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6. Ele está falando aqui, eu vou pular todo o contexto, amém? Para a gente focar, direcionar aqui no que nós estamos falando. Ele está falando sobre a parábola do semeador nessa pessoa. Ela fica emocionada, gera uma alegria emocional, não é espiritual. Mas como ele é raso, muito raso, não tem raiz, na hora que vem o sol, aqui leia-se de novo, adversidades, tribulações, perseguição, a Bíblia diz aqui angústias, Jesus falando angústia e perseguições, seca e murcha. Ele se escandaliza. O que é se escandaliza? Ele se depara com aquela situação e não sabe o que faz, ele se perde, se escandaliza. Porque ele não é profundo, porque ele ouve e não pratica. Uma alegria momentânea emocional, é uma emoção. Você é emocionado, até chora. Às vezes, gente, o irmão chorou. Aleluia. É emoção. É algo da alma. Não é espiritual.
Na hora que vem o sol, na hora que vem a adversidade, ele perece. Porque o ouvir, ele serve para quê? Uma das coisas que o ouvir serve é para o ensino. Jeremias capítulo 32, verso 33 fala isso. Jeremias 32, verso 33. Vamos lá, Jeremias, Velho Testamento. 32, verso 33. Olha o que diz aqui no livro de Jeremias, 32, 33. Viraram-se as costas, e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Olha o profeta mais uma vez aqui. Lembra que eu falei que o profeta, usado por Deus, dizia: eles não me ouvem, eles não te ouvem. Eu os ensinava, eu falava, eu dizia, mas eles não davam ouvidos. Eu termino dizendo aquilo que está no livro de Apocalipse. Palavra de Jesus aqui. Jesus, ele se manifesta, ele se revela, ele se encontra com João, apóstolo João. E aí, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, é uma passagem também bastante conhecida, quando Jesus começa a falar a palavra para 7 igrejas. Olha o que Jesus diz. Várias vezes ele faz essa advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau! O cara está na ilha de Patmos, tendo uma revelação tremenda, profunda. O livro de Apocalipse é algo profundo. E o que Jesus diz para ele é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Existe uma mensagem de Deus que Ele só libera através do seu Espírito para a igreja. Tem uma palavra, uma mensagem, uma direção, uma revelação que Deus só tem para com a sua igreja. E ela só vem pelo Espírito. E Jesus está dizendo para nós aqui hoje, como igreja de Deus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Nós precisamos ouvir o que o Espírito diz para as igrejas. Esse é o segredo. Ouvir para obedecer. Ouvir para fazer. Ouvir para ser direcionado, para ser impulsionado em direção de algo que Deus tem para nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Deus não falou? Por que Jesus não disse: quem tem olhos, veja? Por que Ele não falou: quem tem nariz, cheire? Por que Ele não falou: quem tem mão, sinta? Porque o ouvir gera fé e direção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, aqui, o Espírito de Deus disse algo a nós, nos trazendo uma coisa que é fundamental para a vida cristã. Isso é base vida cristã. Ouvir e obedecer. Isso é base, filha. Isso é base. Não tem como ir para um próximo passo se não sai dali. Se você não passa por esse processo do ouvir e obedecer, não tem como. Ouvir, obedecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe, que essa palavra gere em nós verdade revelada, rema profunda, para que a gente possa entender, ouvir e obedecer. Em nome de Jesus. Amém?